Cara Martini, cabe a mim te agradecer pela gentileza, inteligência e cuidado com o nosso pensamento e nosso trabalho para desenvolver a clínica e a teoria psicanalítica, né? Como também de poder trocar pensamento e amizade contigo desses longos anos e agora nesse momento. Alguns certamente preferem ou têm apreço pelo pensamento puro como um tipo de jogo lógico, mas vazio de consequências. Para mim, e creio que também para você, eu creio que esse não é o caso, né? Nós procuramos fazer modificações na realidade. Nós procuramos, como dizia Freud, fazer alguma coisa por nossos pacientes. A sua experiência com pacientes psicóticos me lembra também as minhas, né? Durante toda a primeira parte da minha vida profissional como psicólogo, quando trabalhei durante mais de 10 anos num hospital-dia, né? Foi para mim a mais importante e profunda das experiências clínicas, né? Sempre comigo, né? Talvez como fundamento de mim mesmo. Na continuidade do nosso play pensante sobre a obra de Winnicott, tendo me debruçado sobre a sua conferência, né, que com o tempo se torna cada vez mais próxima, possibilitando um tipo de dança em conjunto, gostaria de fazer algumas poucas pontuações reagindo ao que você apresentou na sua conferência. Em primeiro lugar, reafirmando nossa interpretação de que Winnicott é um conhecedor profundo da obra de Freud, quero lembrar uma de suas afirmações que reiteram essa perspectiva. Cito Winnicott: em nenhum campo cultural é possível ser original, exceto numa base de tradição. Como também, cito, o leitor deve saber que sou fruto da escola psicanalítica ou freudiana. Isso não significa que eu tome como correto tudo o que Freud disse ou escreveu. Isso seria, em todo caso, absurdo, visto que Freud continuou desenvolvendo suas teorias, isto é, modificando-as de forma ordenada como qualquer cientista, até o momento de sua morte em 1939. Fim de citação. Dado este contexto ou situação, que me parece compartilhado por nós, quero também dizer, referindo-me às suas análises. Sim, estou de acordo. Winnicott aprofunda e desenvolve Freud. Dentre as coisas que tornou mais visível e foram apenas esboçadas por Freud, eu elencaria: A. O inconsciente, que não é sinônimo de inconsciente reprimido. B. As fases mais primitivas do desenvolvimento emocional, com a importância da mãe, do ambiente e da sustentação ambiental. C. Até mesmo as questões relativas à ênfase da sexualidade e ao complexo de Édipo. No que se refere à tese da dupla dependência, estou totalmente de acordo com Martini quando ela explicita a tese da dupla dependência do bebê nas fases mais primitivas do desenvolvimento. Fase da dependência absoluta, onde o bebê, imaturo em diversos sentidos, e principalmente imaturo para a apreensão de uma realidade não self, depende do ambiente sem saber apreender que depende dele, ainda que possa se sentir invadido ou aniquilado. Mais ainda, considero que a dinâmica descrita por Winnicott como sendo a da relação com o objeto subjetivo, descrita para caracterizar este momento e este tipo de relação,
não ocorre apenas com o bebê, mas também na vida adulta, seja com neuróticos, seja com psicóticos. Quando a relação com a realidade se realiza na mesma dinâmica que a relação com os objetos subjetivos. Note-se, por exemplo, para identificar esse tipo de relação, num dos momentos do processo analítico, quando Winnicott diz, referindo-se às primeiras entrevistas, cito: "Na linguagem que é agora minha, mas que eu não tinha para utilizar na época, eu diria que eu ocupava o papel de objeto subjetivo. Atualmente, eu penso que nesse papel de objeto subjetivo, que se prolonga raramente para além das primeiras entrevistas, o médico tem grandes chances de poder entrar em contato com a criança." Fim de citação. A meu ver, isso não é tão raro quanto Winnicott diz. Isso aponta, a meu ver, para as dinâmicas de relacionamento e manejo transferencial a serem considerados e usados pelos analistas. No que se refere ao narcisismo primário e às necessidades do eu, ou do ego, aqui também meu acordo com Girard é profundo. Por um lado, eu mesmo já me dediquei a analisar a questão do narcisismo primário em Winnicott, num diálogo com as propostas de René Roussillon, considerando: trata-se mais de uma situação do que a caracterização de um substantivo ou qualificativo de um estado ou integração do sujeito psicológico. A meu ver, é tal como a faísca que advém do choque, relação entre dois ferros. A faísca que surge daí não pertence nem ao sujeito, nem ao outro, o outro ambiente. Essa situação, acontecimento e ou experiência também não é redutível à tarefa de administração das pressões instintuais, pressões do id, identificando como determinante importante desta situação relacional a administração das necessidades do ego, estas não idênticas nem redutíveis às necessidades instintuais. Logo, nesta direção, o narcisismo primário precisaria ser entendido como uma situação relacional que ultrapassa, sem deixar de considerar, as pressões instintuais, ou, noutros termos, as pulsões e a sexualidade. Isto é importante, a meu ver, porque a situação do narcisismo primário também pode, às vezes deve, se repetir no processo analítico, visando o desenvolvimento emocional do paciente. Lembremos que, para o Winnicott, o que fazemos é eliminar um prurido que interrompeu o desenvolvimento. Cito Winnicott: pela teoria subjacente em nosso trabalho, um distúrbio que não tem causa física e que, portanto, é psicológico, representa um prurido no desenvolvimento emocional do indivíduo. A psicoterapia visa simples e unicamente eliminar esse prurido para que o desenvolvimento possa ter lugar onde antes não podia ocorrer. Fim de citação. No que se refere à introdução do mundo para a criança em pequenas doses, como condição da prova de realidade, creio que é importante destacar que há duas áreas de ilusão, talvez a mesma, mas experimentadas de maneira diferente. A ilusão que caracteriza a relação com objetos subjetivos, de modo que, quando a necessidade é atendida, o objeto criado encontrado com a sustentação ambiental, do ponto de vista do bebê, o objeto desaparece. E a outra, a ilusão que caracteriza a relação com os objetos transicionais, de modo que, quando a necessidade é atendida, o objeto criado com a sustentação ambiental e a ação mais efetiva do self,
Do ponto de vista do bebê ou da criança, o objeto não desaparece. Isso marca dois modos de relação com a realidade, dois modos de relação e manejo transferencial. No que se refere ao último tema, o precoce e o profundo, coloco-me ao lado e em acordo com Girard, reconhecendo que o Winnicott ampliou o entendimento teórico e descritivo das fases iniciais da existência, as fases que Freud considerou como dadas. Seus artigos de Girard e críticas me levaram a aprofundar e compreender melhor que tipo de ampliação e fundação o Winnicott fez para a compreensão da teoria psicanalítica do desenvolvimento e das relações transferenciais. Martini se refere a dois paradigmas, o inicial e o profundo, o precoce e o profundo, se vocês quiserem, para referir-se aos modelos de entendimento das fases e relações iniciais, com o que também estou de acordo. A estes acordos, me sinto confortável de acrescentar algumas observações que recentemente tornaram-se mais claras para mim. Primeiro, quero citar Ogden, diferenciando uma psicanálise epistemológica de uma ontológica para acentuar o valor e o destaque das necessidades da experiência como fator determinante no processo de cura psicanalítico. Segundo, que na minha conferência procurei diferenciar alguns modos de experienciar ser. Sou com, sou diferente de, sou predicável, como uma maneira de aprofundar os comentários de Girard e Ogden sobre as experiências de ser no processo analítico. Creio, por fim, que tais apontamentos levam a uma ampliação da compreensão, realização e do poder heurístico do método de tratamento psicanalítico. Obrigado.